Salve, salve, saudações vascaínas, duelo decisivo. O Vasco começa a saga da Sul-Americana hoje fora de casa. O Vasco, com a boa parte da meninada, irá para a Argentina enfrentar o Barraca Central hoje às 7 horas da noite. Dentro desse vídeo nós iremos falar muito sobre esse jogo, então conto com a sua presença para assistir esse vídeo e também deixar sua opinião nos comentários. Andrei Fernandes, Juninho, Zucarello, promessas aí da base do Vasco, estarão em ação hoje contra o Barraca Central. Vem com a gente, assista esse vídeo que você não irá perder. O Vasco começa a saga na Sul-Americana e com isso, basicamente, Renato Gaúcho deixou claro na última entrevista coletiva que realmente vai usar a Sul-Americana para fazer testes. A Sul-Americana hoje não é prioridade para o Vasco e vai aproveitar muito essa garotada da base, mesmo sabendo que alguns jogadores que vinham sendo titulares podem jogar hoje, como Hugo Moura, Cuesta antes da lesão, Puma Rodrigues e muito mais. Só que o Vasco precisa estar muito atento ao time do Barraca Central. E isso eu vou te explicar agora dentro desse vídeo. Mas antes de tudo, deixe seu joinha, ele é muito importante. O seu gostei ajuda, faz com que esse vídeo cresça a cada dia que passa, faz com que esse vídeo consiga atingir mais e mais pessoas. Então, principalmente, dá aquela moral pra gente, deixe o seu gostei. Deixe aqui o seu comentário também, que é muito importante. Tudo que você achar sobre dar uma opinião, deixe aqui os comentários aqui, que é muito importante para eu te responder. E também, hype esse vídeo, vai estar ajudando bastante, até mesmo na divulgação desse vídeo para mais e mais pessoas. Se torne membro do canal, compartilhe esse vídeo e principalmente se inscreve aqui na família Giro Vascaíno, que você estará sempre bem informado. Vamos lá, galera. O Vasco enfrenta hoje o Barraca Central às 19 horas no Paramount Plus. Transmissão exclusiva na Paramount Plus. Quem não tiver vai ter que assinar para assistir o jogo do Vasco. O Vasco relacionou uma lista de basicamente mais ou menos ali uns 30 jogadores. E boa parte desses jogadores são garotos da base. Jogadores até que muitos torcedores não conhecem, como Mutano, como o lateral esquerdo Avelar, o atacante Juninho. Alguns são bem familiares, porque são promessas que vêm colocando aí na boca do torcedor, como Andrei Fernandes e Zucarello. Inclusive, o Vasco também usa a Sul-Americana para dar mais minutagem para outros jogadores, como, por exemplo, para o Marino Hinestrosa, que não entrou, ou se entrou no jogo passado contra o Botafogo, não teve a melhor performance que muitos torcedores esperam dele. E aí, a partir disso, o Renato Gaúcho, com a sua comissão técnica, inclusive o Renato Gaúcho não irá para a Argentina, quem irá comandar o time na beira do campo é o seu auxiliar Marcelo Salles. O Vasco busca pelo menos trazer um ponto da Argentina, porque isso ajudaria muito na questão da fase de grupo. Para quem não se lembra, apenas um time se classifica no grupo da Sul-Americana. O segundo colocado vai para aqueles famosos playoffs contra o terceiro colocado da Libertadores. O Vasco, inclusive, o ano passado ficou em segundo, pegou o Del Valle, que tinha vindo da Libertadores, e perdeu os dois jogos. Inclusive, o carrasco do Del Valle é o Spinelli, que hoje está no Vasco. Curiosidades aí para o torcedor. Então, o Vasco tenta buscar pelo menos o empate, porque já na semana que vem o Vasco joga em casa contra o Audax Italiano. Para vocês terem noção, o adversário também do próximo grupo, Audax Italiano, joga contra o Olímpia. Inclusive, esse jogo será amanhã. Então, além disso, do Vasco estar atento ao jogo de hoje, precisa estar atento também. E aí eu pergunto para o torcedor.
Torcedor, você acha que o Vasco deveria dar prioridade à Sul-Americana? Comente aqui nos comentários, porque eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a Sul-Americana é uma equipe, é uma competição que valoriza muito mal financeiramente aos clubes. É uma competição que paga muito pouco pelos avanços, pelas participações. E assim, nessa Sul-Americana, especialmente desse ano, ela pode ser mais difícil do que a própria Libertadores. Quem diria? Por quê? Porque tem muitas equipes que já foram campeãs da Libertadores e estão na Sul-Americana. O Racing, por exemplo, está na Sul-Americana. O Boca Juniors está na Sul-Americana. Então, para você ver o nível hoje da Sul-Americana. Então, a Sul-Americana se tornou talvez dessa temporada mais atrativa do que muitos grupos na Libertadores, por ter essas equipes de tradição. E o Vasco irá pegar uma equipe não com muita tradição na Argentina, mas uma equipe que vem subindo degrau a degrau. Inclusive o filho do presidente da Confederação da Argentina é o presidente do Barracas Central. Inclusive o Barracas Central no Campeonato Argentino, com boa parte dos seus reservas, perdeu em casa para o Sarmiento por 2-1. Então o Barracas Central coloca como prioridade a Sul-Americana porque enxerga que é uma competição que pode ajudar ele a ter mais visibilidade e automaticamente também possa chegar aí longe financeiramente, até porque é uma equipe que não tem um poderio financeiro como o River Plate, como o Boca Juniors, como o Racing, como outras equipes, então vai precisar se dedicar. Um fator importante para o Vasco é que o jogo não acontecerá no estádio do Barracas Central, e sim no estádio do Banfield. Pela questão ali de capacidade do estádio do Barracas Central, foi meio que deslocado para o estádio do Banfield, que tem uma capacidade maior, de 15 mil pessoas. Inclusive, isso é um fator muito importante para o Vasco, porque o Vasco não irá jogar no estádio do adversário, será praticamente um campo neutro. Eu não sei basicamente a diferença de deslocamento entre a cidade do Barracas e para onde que fica o estádio do Banfield, mas pode acontecer de ser aqueles poucos torcedores que vão para esse estádio, mas sempre vai estar presente a torcida fanática do Vasco que estará na Argentina hoje. O Vasco tem a condição de simplesmente colocar um time misto, e o time misto pode ser esse. E aí eu quero a sua opinião nos comentários para saber se te agrada. Fusato no gol será testado, aparentemente será o goleiro da Sul-Americana, se caso não mude muita coisa, né? Até porque desde o ano passado eu vinha pedindo que o Vasco colocasse o Fusato em alguma competição para a gente ver realmente se ele é tão ruim assim ou se ele pode dar algum aproveito aí, até mesmo pensando que a gente tem grandes críticas em relação ao Léo Jardim. Na lateral direita seria o Puma Rodrigues, aproveitando essa titularidade, porque o Paulo Henrique não foi relacionado para esse jogo. Você tem o Cuesta, que está voltando de lesão, precisa se provar principalmente para saber se o Vasco irá realmente comprá-lo em definitivo. Lucas Freitas, ele mesmo será possivelmente a dupla de zaga com o Cuesta, e o Avelar na lateral esquerda, menino da base, que inclusive entrou aí nos últimos jogos e vai talvez receber a oportunidade, deixando claro que Lucas Piton está suspenso pela expulsão do ano passado pelo Del Valle. Ele pegou 2 jogos, apenas cumpriu 1, então vai cumprir esse segundo aí no jogo de hoje. No meio de campo existem algumas dúvidas, inclusive Hugo Moura está como provável escalação como titular, JP e Nuno Moreira. A princípio eu não colocaria esses 3 jogadores no meio de campo, não colocaria o Hugo Moura e não colocaria o Nuno Moreira. Mas o Hugo Moura, como não entrou no jogo passado, ele inclusive foi para a reserva, o Barros tomou a sua titularidade, é bem provável que ele seja titular.
No lugar ali formando os 3 jogadores do meio de campo, eu testaria esse jogador que está na capa, Andrei Fernandes. É um jogador, uma promessa da base do Vasco, circula por bases da seleção brasileira, é um grande prospecto, inclusive trabalhando-se muito bem, o Vasco pode ganhar muito dinheiro com esse jogador, mas é aquilo, o Vasco tem que trabalhar ele como uma base de processo e não queimando etapas como foi com outros jogadores que inclusive saíram do Vasco e despontaram em outros clubes. Eu testaria esse Andrés Fernandes. Eu acho que esse jogador aí pode dar um certo caldo e poderia utilizar a Sul-Americana para testar. Tanto ele como o Zuccarello. Os dois eu acho que precisam ganhar mais oportunidades na Sul-Americana. Até mesmo para eles conseguirem ganhar experiência nos profissionais, fazendo essa transição de base e profissional, ao mesmo tempo eles conseguindo ver que a diferença entre o futebol do profissional é muito grande da diferença da base, até pensando em melhorar a parte física desses jogadores, melhorar o condicionamento desses jogadores para que eles consigam performar. Então eu colocaria no meio de campo Hugo Moura, não tem muito o que fazer, testaria o JP para dar mais minutagem e colocaria o Andrei Fernandes a princípio no time titular e depois colocaria o Zuccarello, porque a gente sabe que o Nuno Moreira não vem rendendo. O Nuno Moreira, sinceramente, eu nem teria colocado na lista de relacionados, porque o Nuno Moreira realmente ele precisa se chegar num canto ali e ver o que está acontecendo com ele, porque realmente parece que ele caiu muito de rendimento, tanto fisicamente como tecnicamente. O futebol do português parece que evaporou. Então a gente precisa entender o porquê isso. Então eu não teria nem relacionado ele, mas enfim, ele foi para a viagem. No ataque, eu faria algo diferente. Faria algo que pudesse até mesmo surpreender o adversário, caso tenha essa surpresa, mas também que pudesse dar ao torcedor algo que ele não consegue ver. Marino, Spinelli e Adson. O porquê eu formaria esse trio? São 3 jogadores que precisam de confiança, precisam de minutagem, precisa de jogar. São 3 jogadores que podem circular e muito no time principal. Então, esses 3 jogadores eu colocaria já de cara como titulares para esse jogo. Por quê? O Marino precisa se provar pela contratação que foi feita, muito também pela expectativa que o próprio torcedor criou sobre ele. Eu sempre vou ser defensor desse jogador porque eu vi jogar com os meus próprios olhos. No ano passado, Atlético Nacional na Libertadores, enfrentando o Internacional e Bahia, ele fez um estrago nas 2 equipes, tanto na Colômbia como fora. Então não é possível que um cara jogue tão bem na sua equipe, numa competição difícil que é a Libertadores, e no Vasco não vai exercer esse futebol. Já começa por aí. Adson é um jogador que sofreu várias lesões e é um jogador que precisa ser provado. É um jogador que precisa se mostrar para ver se realmente ele pode brigar pela titularidade do time ou ele pode ser um bom prospecto para entrar no segundo tempo. E o Spinelli é um jogador que também, além disso do Marino, precisa ser mostrado, precisa se provar. Muito pelo que ele fez no Del Valle o ano passado. Mais de 20 gols no Del Valle, inclusive sendo carrasco do Vasco ano passado, fazendo gol tanto no Equador como em São Januário. Então é um jogador que ele mesmo precisa se provar para estar com a camisa do Vasco. Então eu testaria esse ataque. E ao mesmo tempo, no segundo tempo, faria alguns testes, colocaria o Juninho, que é um destaque aí da base. Talvez colocaria o Nuno Moreira, talvez numa função diferente, talvez num possível ali função de centroavante. Testaria algo para ver se o Portuga melhora a sua resposta dentro de campo. Então esse basicamente seria o meu time e eu queria ver o seu comentário aqui
para saber se foge muito do que eu estou falando ou dando apenas a sua opinião. Então, o Vasco irá enfrentar novamente o Barraca Central às 7 horas da noite, transmissão exclusiva da Paramount Plus. Só será transmitido apenas lá, tá? Galera, um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus. 10 horas teremos live aqui para fazer um pré-jogo, mas assista esse vídeo do início até o fim, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e hype muito esse vídeo porque faz ter um alcance muito maior. Um grande abraço para todos vocês, saudações vascaínas e um ótimo jogo, e aguardo todos vocês às 10 horas da manhã aqui no canal Giro Vascaíno.